Pessoal, boa noite. Vou começar aqui nossa live. Qual que é o intuito aqui, né? Vou falar um pouco de escrita científica e vou focar muito no edital do quarto CNPC. Então, aqui é principalmente, né, para quem está escrevendo algum trabalho, ou quem vai iniciar ainda a escrita. Então, eu preparei um material aqui bem rápido, né, que eu acredito que não passar de 30 minutos, de algumas dúvidas que muitas pessoas têm em relação à submissão. Então, meu nome é Levi, eu sou da comissão científica do quarto CNPC, e aqui nesse início, eu só vou falar um pouco da diferença de resumo e artigo científico, porque o nosso congresso, ele não aborda a parte de artigo científico, tá? Aqui a gente vai somente colocar em relação aos resumos, tá? Artigo científico, a gente não está abordando, e os resumos aqui a gente vai aceitar aqui para o nosso congresso, tá? Então, aqui é somente uma diferença, né? Os resumos, a gente tem a publicação aqui em anais de eventos, né? Por exemplo, o nosso congresso, ele vai ter a publicação dos resumos em anais. Nas últimas edições, foram publicados na Revista Médica de Minas Gerais, então acredito que o intuito aí também vai ser o mesmo, tá? Da mesma revista, que, além de ter essa comprovação ali dos anais do evento, a gente também emite o certificado de apresentação no dia do congresso, tá? Então, aqui a gente não vai ter essa parte de artigo científico ele é publicado em revista científica, então, no nosso caso aqui vai ser essa primeira opção em relação aos resumos. Os artigos científicos, eles têm uma estrutura um pouco mais complexa, né? Então, aqui o tamanho ele é maior, né? Ali a gente coloca algumas estruturas que se repetem nos resumos, por exemplo, né? O título, a introdução, material e método, resultado, discussão, mas algo bem direto, né? No caso do resumo, o artigo científico é tudo um pouco mais prolongado, né? Mas o intuito de todas essas sessões que vão se repetir são os mesmos, né? A introdução ali é fazer uma breve apresentação do que está tratando ali aquele trabalho, né? Aqui tem algumas perguntinhas-chave, né? Do que se trata o assunto, o que já sabia sobre aquele assunto, por que a investigação foi feita. Os materiais e métodos é uma descrição do tipo de estudo, eu vou falar daqui a pouco quais são os estudos que são aceitos no Congresso. Os resultados é ali o que foi encontrado, né? Quais são os fatos ali que foram revelados, e a discussão é o que significa esses achados. Então, o artigo científico ele tem várias seções que também vão se repetir nos resumos, né? A diferença é que o artigo científico ele é publicado numa revista científica. Então, o primeiro passo ali é escolher o periódico, que é a mesma coisa de revista científica. Então, aqui é importante, né, na hora da escolha, pensar quais são as fontes de indexação, né, quais são os sites de busca, que na hora que aquele artigo é publicado, você consegue achar aquelas edições. Se a revista ela é periódica ou não, né? Então, tem revista que ela tem uma certa periodicidade, tem revista que a periodicidade ela é um pouco menor. Quanto mais periódico, maior a chance de alguém ler aquele artigo. O corpo editorial, o corpo científico, então é interessante, né, na escolha, você realmente mandar para uma revista que tenha a ver com aquele assunto, né? Então, ali, essa parte da escolha, ela tem que ser o primeiro passo, ela é essencial. O qualis da revista, que é uma classificação, então a gente classifica, né, em A1, A2, B1, B2, B3, né, e assim por diante. O escopo da revista é o que aquela revista publica, sobre quais os assuntos, então isso aí também é muito importante, porque mesmo se o artigo ele tiver bem escrito, ele for mandado para uma revista que aquele tema não faz parte do escopo, o editor ele já ele já tem o poder de fazer a recusa daquele artigo logo na entrada, e se a revista não é predatória, isso aqui é algo que está aparecendo muito nos últimos anos, que são aquelas revistas que cobram um valor, mas o artigo ele não é avaliado. Então, é o que a gente fala que tem publicações de tudo quanto é tipo, né? Na internet a gente consegue achar, mesmo em fonte de indexação, artigos que, na hora que a gente vai olhar o rigor metodológico, não foi feito com rigor característico, então é o que a gente chama ali de situações que vão ser mais comuns em revistas predatórias, são aquelas que vão estar realmente preocupados com o valor agregado que os autores vão pagar, né? Mas ultimamente estão tendo também muitas pressões em relação a essas revistas, né, dos estudantes, dos pesquisadores, dos orientadores também, eles ficarem
bem atentos em relação à publicação em determinadas revistas. Então, a dica aqui para artigo científico, né, dá uma olhada nos artigos já publicados naquela revista, naquele periódico, né, que periódico é sinônimo de revista. Isso deve dar uma ideia de quais temas vão interessar os editores, os tipos de artigo que pode ser publicado ali, é artigo de revisão, não aceita artigo de revisão, só estudo original, restrições de tamanho, então isso aqui é muito importante. Toda revista científica que vai ser publicada os artigos tem as regras para os para os autores, né? Que ali o editor ele vai receber aquilo ali e vai avaliar se a equipe escreveu aquele artigo de acordo com as regras. Isso aqui é muito importante, porque nos resumos também tem isso que eu vou mostrar daqui a pouco do nosso edital. A reputação do periódico, né, o fator de impacto, se ele, né, é avaliado de maneira boa ali na comunidade científica, se é uma revista predatória ou não, né? Então tudo isso é importante para fazer essa avaliação inicial, lembrando, né, publicação de artigo científico. Então aqui tem todo um segmento, né, que deve ser feito da submissão do artigo, verificar a prévia, verificar os documentos, fazer ali, né, aquelas adequações, porque às vezes a gente escreve para um determinado tipo de revista, não é aceito, manda para outro, são outras regras, então tem que fazer aquela edição, né? Mandar para o editor ele vai avaliar primeiro ali se o artigo faz parte do escopo da revista ou não, lembrando que ele pode recusar de primeira, e depois mandar para os avaliadores. Os avaliadores, né, pensando numa revista não predatória, eles vão dar o parecer, que pode ser negar o artigo, pode ser fazer algumas alterações. Essas alterações elas podem ser alterações mínimas ou alterações que realmente vão fazer o artigo ali ter uma reformulação. Então, ele tem um tempo para fazer isso. Depois que fizer essas alterações, ressubmete, já vai ter um código, o editor ele vai enviar de novo para os pareceristas, né, para os relatores, para eles avaliarem essa decisão final, que vai ser se o artigo foi aceito ou rejeitado. Então, isso aqui é um passo a passo para o aceite de um artigo científico em uma revista não predatória. Mas lembrando que esse processo é um processo demorado, né? Nas revistas predatórias, esse processo acontece de maneira muito rápida, né? Então, isso aí também é um indicativo. No nosso congresso, a gente não tem esse aceite de artigo científico. Aqui a gente vai ter o aceite de resumos, né, que vai guiar as regras. Então, o primeiro passo aí para quem está escrevendo ou pretende escrever, o prazo foi estendido até o dia 8 de julho, é ler com bastante atenção o edital, porque lá tem todas as regras, eu vou esclarecer algumas dessas regras aqui. Primeira coisa, tá? O tema do congresso é Congresso Nacional do Paciente, de Cuidados ao Paciente Crítico. Então, só vão ser aceitos trabalhos que abordem o cuidado ao paciente crítico, né? Então, ali você tem que pensar em um tema que envolva o tema do Congresso. Se for um tema que não envolva o tema do Congresso, aí a gente já vai fazer uma seleção de rejeição. E dentro desse tema, tem as áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica médica, cirurgia e medicina intensiva. Então, os resumos eles vão ser alocados, né, na hora que o autor for fazer a submissão, é o primeiro autor que vai fazer essa submissão no sistema, que já o link já está aberto, ele vai ter que marcar qual dessas áreas aqui o seu resumo pertence. Então, vai ser uma só, não tem como ele pertencer a duas áreas. Tem como o mesmo autor ele mandar dois trabalhos de áreas diferentes, mas não tem como, na hora da submissão, marcar duas áreas diferentes dessa. Tá? Então, isso é importante também vocês observarem. Tá, pessoal, eu iniciei aqui a live, tá? No final da live eu vou deixar um tempo aí de perguntas, né? Mas quem quiser já mandando aí no chat, o pessoal vai selecionar para eu responder no final, tá? Algumas perguntas que vocês podem mandar, tá? Mas eu acredito que eu vou esclarecer a maioria durante aqui esses minutos que a gente vai ficar aqui. Então, no edital, né, vocês têm que ler com muito cuidado, tem as instruções para submissão, tá? Aqui eu já coloquei algumas que a gente já recebeu algumas dúvidas em relação a isso, né? Quem que dos autores deverá estar inscrito, o número de autores por trabalho e quantos trabalhos um mesmo autor poderá enviar. Então, as respostas, tá? Eu vou falar logo em seguida, mas o que eu quero que você já pense? Na hora da submissão, vai precisar do nome completo de todos os autores, já pega o e-mail, né, de cada um deles, o ORCID, tá? Que é uma identificação, vou mostrar como que faz daqui a pouco,
e a instituição que cada autor ali pertence, né? Se forem todos da mesma faculdade, aí fica mais fácil, né? Que quando você tem um colaborador que é de outra instituição, né, é importante você também colocar aquele dado ali correto. Então, isso aqui, essa listinha, ela é muito importante, porque às vezes acontece da pessoa que vai submeter, que é o primeiro autor, ele coloca só o nome e o sobrenome daquele colaborador. Tem que ser o nome completo, tá? É aquilo que vai para o certificado depois e é aquilo que vai ser conferido na hora que você for apresentar essa certificação em algum local, tá? Então, ali é realmente o nome completo, o e-mail, o ORCID e a instituição com o nome ali escrito da maneira correta. Então, respondendo essas primeiras perguntas, que já são dúvidas de algumas pessoas aqui, quem que deverá estar inscrito? Tá? A gente colocou ali no edital, de maneira obrigatória, somente o inscrito. Tá? O principal que é aquele que vai apresentar no dia. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar inscrito no momento da submissão. Tá? Isso aqui a gente também fez de maneira que já estava seguindo os outros anos, tá? Para não acontecer da pessoa submeter o trabalho, ele ser avaliado, ser aprovado, né? Que é uma opção, e depois o autor não está inscrito, tá? Que já aconteceu isso em outros eventos. Então, aqui o que a gente já está pedindo, tá? O autor principal, no momento da submissão, ele já vai ter que estar com a inscrição realizada. Tanto que lá vai ter uma das opções ele anexar o comprovante de inscrição dele. O que a gente colocou no edital? Tá? Como tem situações que podem acontecer, por exemplo, esse primeiro autor é aquele que tem que apresentar no dia. Caso, né, essa pessoa não possa, por algum fator, quem for apresentar no dia tem que estar inscrito também. Então, a gente deixou obrigatório um autor só, mas a gente está sugerindo que mais de um autor esteja inscrito, mas aí fica a critério da equipe, tá? Quantos são os autores por trabalho? A gente colocou 5, número máximo. Então, os trabalhos eles vão ser compostos, né, por um autor principal, ele que é o primeiro autor do trabalho, que vai apresentar no dia, outros que são os coautores, e o orientador ele tem que ser o último, tá? Tem uma ordem ali de colocar, né, quem são os autores. O primeiro autor, que vai estar com o nome primeiro, né, é aquele que vai apresentar no dia, obrigatoriamente, né, nessas situações. Os coautores, né, eles vão estar ali também como participantes do trabalho, e o orientador ele é o último. Caso esse autor principal não possa estar presente no dia, alguns dos coautores podem apresentar, ou até mesmo o orientador, mas aí eles têm que estar inscritos também. Então, a gente colocou que só o autor principal é inscrito, o orientador não precisa estar, nem os outros coautores, mas aí lembrando, essas situações podem acontecer. Esse autor principal, ele pode mandar, no máximo, 2 trabalhos. Então, ele pode também mandar outro trabalho para o mesmo congresso, pode ser do mesmo tema, pode ser de um tema diferente, ele só não pode mandar o mesmo trabalho 2 vezes, tá? Se ele mandar 2 vezes, a gente vai cancelar o segundo e considerar a primeira submissão. Então, aqui é importante todo mundo conferir muito bem a documentação, porque já aconteceu em edições anteriores, as pessoas mandarem um trabalho, eu esqueci, anexei errado, né? Ali tomar muito cuidado na hora que for anexar, confere bem, né? Então, aqui, outros cuidados. A data de submissão foi estendida até o dia 8 de julho, na hora de submeter, lembrar, né, que a submissão ela é uma vez só. Se submeter novamente, a gente vai considerar somente a primeira. Então, ele é conferir bem antes de enviar os arquivos. E não esqueçam, tá? Essa pessoa que for fazer a submissão, ela colocar o nome dos autores na ordem, né? Que o primeiro autor é o que vai apresentar, os coautores são os que colaboraram e o orientador o último, tá? É essa ordem que vai sair nos certificados. Então, ali também tomar cuidado com os nomes, né, de todos eles, porque às vezes, né, a pessoa escreve um nome errado de alguém, então tudo isso, né, tomar muito cuidado. Outros cuidados, a gente pediu no edital 2 arquivos em formato Word, tá, que não é PDF, tá? Então, como está no edital esse detalhe, quem mandar em PDF também vai ter anulação do arquivo, tá? A primeira coisa que a gente faz, vou mostrar daqui a pouco, é olhar se está tudo de acordo com o que a gente pediu de formatação. Então, os 2 arquivos têm que estar em Word. Um deles vai conter quem são os autores, o ORCID, que eu vou mostrar daqui a pouco, a filiação, palavras-chave e referência, né? Além de tudo que a gente vai colocar ali de tópico, né? Seção para o resumo. E um arquivo, que também, né, vai ser um Word, só que sem a autoria, sem o ORCID, sem a filiação e sem as referências. Tá? Eu vou explicar que as referências elas vêm no final, ela não vem durante
a escrita do resumo. Tá? Então, um arquivo com identificação, que é o primeiro, e um arquivo sem. Por que isso aqui é importante? Porque na hora que a gente passa no crivo ali da formatação, os arquivos que a gente vai mandar para os avaliadores são os arquivos sem a identificação. Tá? Aí, após ali a nota dos avaliadores, aí a gente entra em contato com aqueles que tiveram os trabalhos aprovados. Tá? Então, aqui é muito importante tomar cuidado com isso. Um arquivo contendo autoria, ORCID, filiação, palavra-chave e referência. O ORCID aqui, né, a gente colocou espaço para todos colocarem, tá? Vou mostrar daqui a pouco como que vem na Revista Médica de Minas Gerais. E o outro arquivo que não vai ter nem autoria, nem ORCID, nem filiação, nem referência, tá? Que é isso que a gente vai mandar para os avaliadores. Então, aqui é um exemplo, né, desse com o título, nome da pessoa, ORCID, que é um código de 16 dígitos, e aqui, né, você pode identificar com um número menor, né, se essa pessoa ela é discente e de onde, ou se vai ser o docente, que é o orientador. Né? O docente, aqui pode ser o docente, pode ser o profissional, né, mas ali ele vai ser o último autor, tá? Então tem que seguir essa ordem. Aqui é um exemplo do que estava na revista, né, da última edição, né, na hora que sai exatamente assim, né, com a identificação, sai também, né, onde está essa bolinha verde, é uma bolinha verde que vai ter ali a identificação, né, do ORCID, que é como se fosse um registro, né, é uma identidade ali para todo mundo saber que é você e não é outra pessoa que tem seu mesmo nome em qualquer lugar do mundo, e aqui a filiação, tá? Mas essa formatação aqui final, gente, é a formatação da Revista Médica de Minas Gerais. No documento Word, né, pode mandar do jeito que está aqui do lado esquerdo, né, que eu vou mostrar daqui a pouco. Essa aqui é um exemplo do outro arquivo, que seria um arquivo só com o título, com a estrutura em parágrafo único, tá? E, né, sem a autoria, sem o ORCID, sem a filiação e sem as referências, tá? Então, aqui, né, o resumo ele é mandado assim, em parágrafo único, com a indicação, tá? No próprio texto das sessões, e cada tipo de resumo vai ter uma implicação de sessões diferentes. Então, outros cuidados, né? Após a submissão, não vai ser permitida alteração naquele arquivo, na indicação de autores, então toma muito cuidado com isso. O autor orientador, ele deve ser um profissional da área de saúde. O autor principal, ele tem que estar regularmente inscrito no Congresso, antes da submissão, tanto que na própria plataforma a gente pediu para anexar o comprovante de submissão. E os autores, tá, eles assumem responsabilidades ético, moral, civil e penal sobre as informações presentes no trabalho, tá? Porque isso aqui é importante, né? A gente colocou no edital que tem que ser trabalho inédito, tá? Não é um resumo que às vezes foi mandado para outro congresso e a pessoa só mudou o título, tá? Tem que ser um trabalho inédito. O plágio aqui, né? Ele não é bem visto na comunidade científica, tem que ser confidencial, né? Em caso de relato de caso, não expor o paciente, tem que ter apreciação do orientador, tá? Então, todo mundo aí que está formando equipe, que está né, montando ali a submissão, já montou o orientador, ele tem que estar ciente daquilo ali, o nome dele está lá, ele tem que corrigir o trabalho, tá? Então, é importante vocês cobrarem isso aí dos orientadores. Para relato de caso, a gente não colocou obrigatoriedade da aprovação no comitê de ética, mas ali, né, você tem que ficar responsável de não expor o paciente, né, dados do paciente. Então, aqui, no mínimo, né, eu acredito que você ter ali o TCLE, que é o termo de compromisso livre e esclarecido do paciente, né, fica bom para se resguardar caso, né, tenha algum problema. E as categorias, tá? Na hora que vai submeter, você tem que colocar qual que é a categoria do seu resumo. Se é um relato de caso, né, é apresentar a descrição detalhada de um ou mais casos clínicos em comum, raro ou com desfecho relevante. Então, ali você tem que mostrar que é algo, né, que não é algo comum, tá? O relato de caso, ele não é uma fofoca de um atendimento, tá? Tem que ser algo ali que na discussão você puxe para algo que foi, né, importante. O relato de caso, né? Ele é útil para compartilhar a experiência singular, possa contribuir naquela área, mas lembrando que toma muito cuidado com o uso dos dados do paciente, né? Não expor a localidade, né? O nome do paciente, colocar ali as iniciais somente. O estudo original,
é a segunda opção, é uma pesquisa inédita com metodologia científica bem definida, né, é experimental, é observacional, é clínico, e ali ele segue uma sequência, né, de apresentar a introdução, objetivo, métodos, resultado e conclusão. O relato de caso, ele não vai ter introdução, tá? Vou mostrar daqui a pouco o que cada um tem. Então, na hora que você for escrever seu resumo, você tem que ver qual que é a categoria para saber o que tem que ter de sessão obrigatória. A terceira opção, que é a que a gente recebe mais trabalhos para ser avaliados, é revisão sistemática. Então, a revisão sistemática é uma análise crítica e estruturada da literatura científica existente sobre um tema específico, né? Pode incluir ou não meta-análise, e o objetivo é reunir, comparar, sintetizar evidências para responder uma pergunta da pesquisa. Então, quem for montar revisões, toma muito cuidado para não utilizar nos artigos selecionados outros artigos de revisão, tá? Que você tem que pegar, né, situações que foram estudos originais ou, né, meta-análise, que pode ser incluída ou não, tá? E tem que ter um rigor que eu vou mostrar daqui a pouco, como que a gente avalia isso. Então, tomar muito cuidado com a formatação, tá? A formatação vai ser a primeira peneira do trabalho, né? A gente vai pegar todos os trabalhos enviados, ver se está de acordo com a formatação, ver se está de acordo com o que a gente colocou no edital, tá? Coisas simples, por exemplo, né, tem que ser enviado em Word, né? Aqueles que enviaram em PDF não leram o edital direito, então ali a gente já descarta, tá? Então a primeira peneira do trabalho que a equipe científica faz é ver se está tudo de acordo com a formatação. Se tiver algo fora, a gente já descarta, a gente nem manda para os avaliadores, tá? Então, para cada tipo de trabalho, tem que ter aquela sequência. Quem for fazer um resumo que seja um estudo original, tem que ter introdução, objetivo, método, resultado e conclusão. Quem for fazer relato de caso, é a descrição do caso, discussão e considerações finais. Quem for fazer revisão sistemática de literatura, introdução, objetivo, método, resultado e conclusão. Né? Então, a inadequação a qualquer item do edital, o trabalho já é avaliado, já é invalidado antes da avaliação pelos pareceristas. O que mais que deve ser olhado com muito cuidado, tá? Então, isso aqui eu falo para os alunos para deixarem exatamente, né, alguém com esse rigor de fazer ali aquela importância que eu falo assim, né, de ficar conferindo parte a parte do edital, tá? Aqui, gente, só para avisar, tá? Aqui tá mandando o chat aqui, tá mandando o link aqui no chat para preencher o forms, tá? Para as premiações, né? Que na verdade sorteios que vão ter. Então, no chat aqui da nossa live já tem, tá? Um link aqui do Google Forms, então todo mundo que está aqui preenche, tá? Que daqui a pouco, assim que finalizar, vai ter o sorteio no próprio Instagram, tá? Do CNPC. Então vocês confiram lá, né? Logo em seguida, assim que terminar, quem está assistindo agora já vai preencher. Então, que todo mundo se adequar. O título ele tem que ter no máximo 150 caracteres com espaço. Eu vou mostrar como que olha isso daqui a pouco. A fonte, né? O edital colocou Times New Roman, tamanho 12, negrito, maiúsculo e centralizado, espaçamento simples. O resumo inteiro, tá? Ele tem que ter até 2.000 caracteres com espaço. Né? Agora, o que não inclui? Na hora que for contar, não vai incluir título, nem autor, nem filiação, nem as palavras-chave, nem a referência. Vai ser só o corpo do resumo, que é em parágrafo único. Tá? Então, na hora que for fazer a contagem, que tem que dar até 2.000 caracteres com espaço, tirar toda essa parte do título, autor, filiação, palavra-chave e as referências, né? Então, aqui, como que você vai fazer isso? Aqui é um exemplo de um resumo do ano passado. Você vai pegar, selecionar só essa parte que está num parágrafo único, que é o corpo do resumo, que tem as seções obrigatórias, vai no próprio Word, revisão, contagem de palavras, e ele vai te dar aqui a contagem de caracteres sem espaço e com espaço, tá? Então, aqui a gente pediu, né, até 2.000 caracteres com espaço, tá? Então, esse aqui é o grande trabalho que tem de você colocar as informações dentro daquele espaço que foi delimitado. Né? Uma dica que eu uso muito para essa parte é, né, tentar reduzir palavras maiores, né, usar sinônimo. Às vezes uma palavra está maior, né, na hora que chegar ali, vai fazer contagem, está com 2.100. Você tem que tirar 100 caracteres. Né? Então, ali, tentar resumir ou simplificar algumas frases, tá, até chegar
nesse limite aí de espaço. Então, aqui, por exemplo, ó, ficou fora o título e ficou fora o descritor, porque essa aqui era a parte que não tinha a identificação, né? Mas aqui a gente já incluiu tudo, né? Tirar o título, tirar os autores, tirar a filiação, tirar as palavras-chave e as referências vão estar ali no final. Você só vai contar os caracteres com esse corpo do resumo, tá? Então, isso aqui é importante fazer, tá? Toda essa parte. Outra coisa, né, que vai ser importante avaliar a formatação do texto, que é essa parte que eu mostrei aqui selecionado. Ele tem que estar em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, justificado, que é ficar totalmente ali alinhado nas laterais. E, na hora de formatar, colocar, né, na página 4, margem superior e esquerda 3 centímetros e inferior e direita 2. As referências, elas devem estar abaixo do resumo, não precisa de colocar a referência durante o corpo do texto, tá? Isso aqui é uma dúvida que muita gente tem, porque os espaços já são poucos, né? Se você colocar as referências ali dentro, você vai usar também esses espaços. Não coloca as referências só no final, não precisa de citar durante o texto, tá? Outra coisa que, né, eu coloquei aqui é como que isso aí é feito. Na hora que você tiver com o resumo já escrito, você vai separar ali a parte, colocar em layout, aí vai ter outras opções de margem, aí superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, tá? Aqui retrato, aí já vai ficar tudo dentro daquela formatação que foi exigida. Outros cuidados, né, após o envio e conferência da formatação, aí como eu falei com vocês, né, tomar muito cuidado com essa parte toda, porque vai ter o primeiro crivo nessa parte, então colocar mais de uma pessoa para conferir, né, fazer no Word, fazer ali, né, de uma maneira que você consiga selecionar, tenta não usar celular para isso, tenta não usar, né, às vezes o tablet também, tá, aqui, eu acredito que o notebook seria a melhor ferramenta para fazer essas formatações. Aquilo que não tiver de acordo com a formatação não vai ser enviado para os avaliadores, para os revisores, né? Então, ali, bastante atenção nessa parte. Aqui eu sugiro, né, colocar uma ou mais pessoas da equipe para conferir isso. No corpo do resumo, não coloca tabela, não coloca gráfico, não coloca imagem, tá? Isso aqui deve ser feito no banner, que vai ser a maneira que vai ser apresentado no dia do congresso, tá? O que vai ser avaliado aqui é esse parágrafo único, né? Então, aqui você não coloca imagem, você não coloca tabela, você não coloca figura, tá? Na dúvida, manda para o orientador conferir, tá? O orientador é responsável por fazer essas correções. Então, chegou até os revisores, o que que eles vão avaliar no trabalho? Né? Adequação ao tema, nosso tema é cuidados ao paciente crítico, o tipo de trabalho, fez uma revisão, mas realmente fez uma revisão? Fez um relato de caso, né? Qual que é o tema? Ele tem relevância científica, ele é aplicável, ele tem um caráter inovador, objetividade, adequou as normas ali de novo, né? Fez uma revisão, mas foi rigoroso para a revisão, né? Então, tudo isso vai ser avaliado pelos revisores, eles vão dar uma nota e aquilo ali vai ter uma pontuação. Os resultados dos trabalhos aprovados vão sair, né, a lista tanto na modalidade pôster quanto na apresentação oral, vou explicar isso aqui daqui a pouco, né, mas vai ser divulgado ali no nosso Instagram até o dia 1º de agosto, tá? E vai estar também ali no site do evento. Então, aqui o que a gente vai ter? Uma lista de todos os trabalhos aprovados na modalidade pôster, então depois vai ter que montar um pôster, que é a mesma coisa que o banner, para ser apresentado lá no dia, ele fica exposto, a pessoa fica do lado, vão passar, né, quem quiser ali do congresso, vai ter o horário para isso, né, e você pode ser perguntado por qualquer pessoa que está ali como participante, tá? Só que não serão todos que vão ter apresentação oral. A apresentação oral é aquela apresentação que vai ser feita, né, numa sala específica para isso, vai ter um tempo mínimo, máximo que a gente vai mandar essas regras, tá? Tanto para montar o pôster quanto para montar a apresentação oral. Então, aqui 10 somente vão ser selecionados para apresentação oral. O restante, todos vão, né, os aprovados, apresentar a exposição lá na modalidade pôster ou banner, né, que é a mesma coisa. Só que esses 10 aqui que vão apresentar oral também vão fazer essa mesma exposição em pôster, tá? A banca de seleção, né, não fará qualquer tipo de correção, aprimoramento ou comentário sobre os trabalhos,
tá? Ali a gente só vai colocar se o trabalho foi aprovado ou não, tá? Aqui a gente não coloca a nota que o avaliador deu, tá? Então aqui não tem como, tá? Fazer uma revisão daquilo ali, tá? Isso aqui já é usado por vários congressos, tá? Justamente pela seriedade que a gente tem de quê? Colocar dois revisores, então, dois vão avaliar, né? E as notas vão ser a média desses dois, né? A gente coloca ali profissionais, tá? Aqui no nosso congresso, podem ficar tranquilos que não vai ter aluno que vai estar revisando o trabalho, tá? Que todos que vão fazer as revisões são pesquisadores que já têm o contato, né, com a pesquisa científica, tanto com a escrita quanto com a orientação de aluno, tá? Que não, de forma alguma vai ser avaliação feita por outros alunos também, tá? A nossa comissão científica ela é composta por mim, pela Mariana e por outros alunos, né? Só que aqui a nossa comissão, nós mesmos, a gente não manda, envia trabalho, tá? O nosso trabalho aqui é realmente conferir a formatação e enviar para outros pesquisadores que vão fazer essa avaliação. Então, aqui a gente fica isento de mandar trabalhos, a nossa função é organizar tanto o envio para depois ter essas avaliações, os resultados finais. Então, aqui seu trabalho foi aprovado, né? Como que você vai apresentar ele lá no dia, tá? Então, vai ter essa lista aí dos que foram aprovados, todos aprovados tem que apresentar na forma de banner, esse aqui é um exemplo do ano passado, e 10 deles, além de banner, vou apresentar, fazer a apresentação oral. Né? Então, o que a gente sugere? Tá? A gente vai mandar, depois que tiver a lista dos aprovados, vai ter no próprio site qual que é o modelo do banner. Tá? O banner do ano passado, esse foi o modelo. Né? Você segue ali as instruções de colocar o que foi escrito no resumo, mas toma muito cuidado, porque montar o banner, tá? Não é somente pegar o texto e colar ali. Tá? A gente sugere, né? Mas isso aqui é uma sugestão, o que é um banner bonito para chamar atenção no dia e mais pessoas irem lá e perguntar sobre o trabalho. É aquele que visualmente ele fica bonito. Tá? Então, o que você conseguir colocar como tabela, aí sim é colocado, tá? O que você conseguir colocar de fluxograma, de imagem, tá? Aí no dia, né, esse banner ele vai ser levado pelo primeiro autor, que vai fazer a apresentação no dia, a gente só divulga qual que é o modelo, a pessoa monta, imprime e leva no dia, tá? Lá vai ter identificação, onde cada um dos aprovados vão colocar o seu banner para ficar durante um período do congresso em exposição, e esse primeiro autor vai ficar ali do lado para tirar a dúvida de quem passar. Tá? Então, coloca o que der na forma de fluxograma, imagem, tabela, para ficar mais agradável visualmente. É esse momento aqui que vai colocar mais aquelas informações que foram submetidas na maneira de parágrafo único. Tá? Então, na hora de submeter dessa forma, na hora de apresentar no dia do congresso, né, é na forma de banner e de uma maneira visualmente, né, melhorada. As referências, tá? A gente deixa muito a critério de cada autor de colocar as referências, igual colocou nesse aqui, ou colocar um QR Code que vai com o link para as referências, tá? Vai ficar a critério de cada um. Então, no dia, né, vai ter a exposição dos banners, tá? No espaço específico lá, e os 10 que tiverem a maior nota, né, vão fazer as apresentações orais, que a gente também vai divulgar no site do evento o modelo do slide, o tempo de apresentação, né, tem um tempo mínimo, máximo, a sala fica aberta ali para quem quiser assistir, vão ter professores que vão avaliar nessas apresentações, a exposição do banner, tá? É um horário do congresso, que a gente deixa ali cerca de 30 minutos a 1 hora para ter as exposições do banner, é diferente do horário que vai ter a apresentação oral. Essas apresentações, né, as 10 apresentações, vão ser avaliadas por pesquisadores que vão dar nota e no final do evento, né, a gente vai premiar o melhor trabalho de apresentação oral. Todos os 10 que apresentarem oralmente vão receber uma menção honrosa, né, um certificado de menção honrosa, e entre esses 10, a gente vai dar o prêmio para o que teve a melhor apresentação oral. Tá? Então, essa que vai ser a sequência. Então, aqui, né, eu acho que eu já expliquei os pontos principais do nosso edital, né, eu vou dar algumas dicas aqui para a escrita científica. Tá? Para escrever o resumo, né, a primeira coisa que deve ser avaliada, né, pela equipe que está montando o resumo é montar uma boa pergunta, né, que está dentro daquele tema do congresso. E essa pergunta ela vai estar no objetivo. Né? Então, o objetivo ele
idealmente, você começa a escrever um resumo pelo objetivo do trabalho, qual que é a pergunta que você está fazendo ali. Né? Então, nesse objetivo, deve ser usado verbos que vão terminar ali, né? Por exemplo, analisar, identificar, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, investigar, comparar, aplicar, verificar, que vai ser de acordo com o trabalho ali que vocês estão escrevendo. Então, comece a escrita do objetivo do trabalho, né? O que vocês estão realmente ali perguntando, qual que seria a pergunta, né, daquele resumo, né? O relato de caso, tá? Aí, para cada tipo de modalidade, vai ter uma sequência, igual eu mostrei anteriormente, tá? Então, aqui, né, por exemplo, relato de caso, ele não tem objetivo, mas ali é a descrição do caso. Tem que ser um caso que seja algo inédito, tá? Quem vai ter objetivo é estudo original e revisão sistemática da literatura, tá? O relato de caso ele não vai aplicar aqui no objetivo, mas tem que ser algo relevante. Então, a dica é, né, o objetivo é ele sempre começar com esses verbos. O relato de caso ele não possui objetivo, mas a descrição do caso tem que ser relevante de maneira que tenha uma boa discussão. Então, ali, né, usem os dados que vocês vão conseguir ali do paciente, mas sem expor, né, o paciente. Posteriormente, para fazer aqueles objetivos, você tem que ter uma metodologia, então escrever a metodologia de maneira clara, como foram realizadas as buscas, né, os descritores utilizados, operadores booleanos, quais os bancos de dados, foi PubMed, foi Cielo, foi os dois, né, pensando aqui em revisão sistemática, qual foi o tempo de busca, né, dos artigos selecionados, critério de inclusão e de exclusão, né, desses estudos. Tomar muito cuidado, tá, para não realizar a busca inversa, porque isso aí fica muito nítido para quem está avaliando, né? Vocês às vezes colocam assim, vamos usar só 5 artigos, tá? Então, pode usar 5 artigos, mas na metodologia, qualquer um que lê aquele resumo seu tem que fazer a mesma busca e achar aqueles 5 artigos, tá? Então, desde que você consiga na descrição da metodologia, colocar de uma maneira que qualquer pessoa que for fazer aquela mesma metodologia chegar naqueles mesmos artigos, aí sim sua metodologia está boa, tá? Então, os critérios utilizados na metodologia devem ser replicáveis por qualquer leitor daquele trabalho, tá? Então, faça esse teste depois que você chegar a um número de artigos, para quem for fazer revisão sistemática, tá? Eu usei o operador booleano tal, a busca foi tal, os descritores foram tal, né? Critérios de inclusão esse, exclusão esse. Né? Alguém que vai pegar aquele resumo ali para ler, pegando essa mesma metodologia, vai conseguir chegar naquele mesmo número, naqueles mesmos artigos que você chegou? Tá? Então, isso aqui é uma dica importante. Para relato de caso, né, tomar cuidado com o uso de exame, imagem sem expor e identificar o paciente. Né? É importante resguardar com o termo de consentimento livre e esclarecido. Aqui é muito simples de achar modelo disso na internet, tá? É um termo de consentimento que o paciente ele assina ali de maneira que ele está ciente que os dados dele não serão expostos, tá? Cuidado com o uso de dados de prontuário. Não esqueça, tá? Que quem for fazer relato de caso, né, você não é o responsável pelo atendimento, você está acompanhando o atendimento ali como estudante. Então, ele é deixar bem claro, né, para o médico que está ali atendendo, que ele também precisa estar na autoria, se ele aceita, né, escrever aquele relato, tá? Porque a responsabilidade do atendimento e do paciente é do profissional, tá? Não é do estudante que está ali. Na discussão, usar artigos relevantes que vão de encontro ou refutem o que foi encontrado, tá? Aqui é muito comum a gente usar o que vai de encontro, só que quando é algo muito, né, inovador ou algo ali que não tem muito na literatura, a gente também pode usar coisas que, artigos, né, que refutem aquilo ali que foi achado. Então, essa parte aqui, a leitura de artigos sobre o tema, vai ser essencial para escrever uma boa discussão, tá? Então, a discussão, né, ela vai realmente mostrar o que foi lido, tá? E a conclusão, isso aqui é outra coisa muito importante, tá? A conclusão, ela deve responder o que estava no objetivo do trabalho, tá? Então, ali, quando a gente vai avaliar, né, qualquer tipo de trabalho, é o que os avaliadores vão fazer, né, no caso, eles olham também se um trabalho bem escrito é aquele que a conclusão linka com o objetivo, né, com a pergunta realizada. Se a conclusão está dizendo uma coisa, o objetivo outra, é porque o trabalho não está bem escrito, tá? É uma das indicações. Então, aqui só para quase finalizar, né, como fazer o ORCID. O ORCID ele é um identificador digital para pesquisadores, são 16 caracteres, 16 números,
né? Ele é gratuito, então aqui é só entrar nesse site, tá? orcid.org. Ele vai te dar um número de acordo com o seu CPF. Você vai ter que colocar os dados ali de instituição, né? Então, é importante guardar essa senha, porque esse número que vai ser dado vai ser seu número científico para outras publicações. A gente não faz um ORCID por publicação. Então, eu, Levi, eu tenho um ORCID que em todos os artigos eu coloco ele para diferenciar de outro Levi que pode estar em outro país. Tá? Então, isso aqui foi uma maneira de padronizar, porque às vezes, né, tinham coincidências de pessoas terem o mesmo nome, o mesmo sobrenome, né? Então, ali é uma maneira de identificar realmente, né, quem que é o autor daquele trabalho, tá? Então, aqui a gente está pedindo o CID, e aqui, para finalizar, eu vou mostrar alguns resumos que foram aceitos no ano passado, tá? Então, aqui a gente tem os anais do Congresso, tá? Para quem quiser acessar esses anais, é só digitar terceiro CNPC, Revista Médica de Minas Gerais, vai aparecer, né? Lá tem os trabalhos que foram aprovados e já é na formatação da revista, tá? Então, isso aqui depois a gente manda o trabalho que vocês enviam, né? Mas é aquele trabalho em parágrafo único e a revista, ela organiza, né? Coloca tudo num documento, né? E vai colocar ali o resumo, o título, né? Os autores. Aqui a gente, no ano passado, a gente cobrou o Orcídio só do primeiro autor, né? Pelo menos de um, mas é porque a revista também estava cobrando que enviasse de maneira rápida, né? A afiliação, o autor correspondente, o e-mail dele, né? E aqui o parágrafo único com aquelas seções que a gente pediu para cada tipo de trabalho. Esse aqui ele colocou as referências dentro do texto, tá? Não é obrigatório não colocar, mas também não precisa, eventualmente, colocar. É diferente de artigo. No artigo, obrigatoriamente, a gente tem que colocar dentro do texto, tá? Aqui, né, fica opcional ou não, as palavras-chave e as referências no final, tá? Então, esse aqui é um modelo. Aqui é a mesma coisa, lá, né? O título, os autores, filiação, o autor correspondente, normalmente é o primeiro autor, o que seria ali o escopo, né, a parte toda que é o exigido pelo edital, né, introdução, objetivo, meta, resultado, conclusão, as palavras-chave, as referências, tá? Aí aqui tem aquelas dicas que eu falei com vocês, né? Por exemplo, o objetivo, lá, ele começar, né, com os verbos, investigar a relação entre o tempo decorrido até o atendimento e a mortalidade de casos de acidente por animal peçonhento no Brasil de 2012 a 2022, né? Então, a metodologia tem que mostrar como que isso aí foi feito, os resultados, o que que eles acharam, a conclusão tem que responder o objetivo do trabalho, as referências usadas, tá? Então, aqui, né, são exemplos que vocês podem acessar, tem tanto do primeiro CNPC, do segundo, do terceiro, tá? Porque isso aqui é uma regra geral de escrita de resumo, né, para enviar ao Congresso, tá? É diferente de artigo que você manda tudo isso aqui muito mais robusto, muito melhor escrito, que eu falo, né, de quantidade de artigos na discussão, né, os resultados muito mais trabalhados, né, com análise estatística. O resumo ele é bem mais simples, é por isso que ele vai ter esse nome. Então, aqui, né, quem quiser acessar depois, ele fica disponível, tá, na própria Revista Médica de Minas Gerais, mas digitando no Google também aparece, né, independente de achar ali da terceira, da segunda ou da primeira. Vamos ver as perguntas aqui. A primeira pergunta que mandaram, a categoria do resumo coloca na hora da submissão ou aquele um outro tem que colocar. Na hora da submissão, o bônus, a gente falou, então, uma das opções na hora de você passar mas você coloca a categoria, tá? Então, coloca a categoria, de você colocar isso dentro do resumo, mas aqui, ó, na própria metodologia, isso aí vai estar, de certa forma, embutido, e no título também, tá? O título é importante, né? Você colocar ali se é um relato de caso, né? Se, por exemplo, aqui é um relato de caso, né? Se é uma revisão sistemática da literatura. Segunda dúvida, sobre a revisão sistemática,
Geralmente a gente usa estudos originais como fonte principal. As revisões para complementar algumas coisas. Não poderemos usar outras revisões. Acho que o ideal não é usar revisão. A revisão é usar os que foram específicos para uma população, né, X ali que foi estudado, tá? Você fazer revisão utilizando revisão não seria o mais correto, tá? Então, ali o ideal é você pegar estudos originais para você tirar uma conclusão daquilo, né? Porque ficar fazendo revisão de revisão, você só está reproduzindo, tá? Aí não é o correto ser usado. Mais alguma dúvida aqui, gente? Você está mandando no chat? Deixa eu ver aqui. Eu acho que de dúvida tá ok, né? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de preencher o Forms, tá? Que eu gravei tá? a apresentação, disponível para quem quiser posteriormente acessar. E tome muito cuidado, tá? Com essa parte que eu falei com vocês, de formatação, né? De realmente olhar o escopo, né? E se aquilo que você está escrevendo está dentro daquele tipo de trabalho, né? Mas o que eu falo muito com os alunos o orientador, ele tem que estar ali para isso, tá? Então, escolham também alguém para orientar, que é alguém que vai corrigir, alguém que vai saber se aquilo ali está fora do padrão ou não, né? O orientador, normalmente, ele não faz a parte de formatação, isso aí a gente coloca mais para os alunos fazerem, que é aquele trabalho que você tem que ficar ali conferindo. Agora, a leitura do trabalho, saber, né, como que está o formato, como que está sendo construído, tá? Isso aí é o papel do orientador desde o início, né? Se o objetivo, se a pergunta está correta, né? A metodologia, então vai mostrando para o orientador, parte por parte, começa do objetivo, né? Depois vai para a metodologia, depois vai para resultado, depois vai para conclusão, deixa a introdução no título por último, tá? Isso aí também é outra dica importante. A gente, às vezes, tenta fazer na ordem que a gente faz a leitura, tá? Mas aí não é muito bom fazer dessa ordem, não, que você meio que perde aquela linha de raciocínio. Faz o objetivo primeiro, metodologia, né? Os resultados é logo em seguida. Você fazendo a metodologia, você tem os resultados, a conclusão e faz a introdução, por último, pensando, tá? Num modelo de revisão. Se for um relato de caso, é a descrição do caso, o que tem de inovador, né? Na hora de discutir, puxa muito para isso, tá? Tenta ver o que já tem daquilo, o que não tem. Né? Então, acho que é um trabalho que tem que ser construído ali junto com o orientador também. Mais alguma dúvida, gente? Vou parar aqui a gravação, tá? Não esqueçam de